Bom dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nessa quarta-feira, dia 15 de março de 2023, é o evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 20, que diz: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. Assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, lhe disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar a mão não contamina. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje vemos um grande embate entre os fariseus e escribas e nosso Senhor Jesus Cristo. Ao observar que os discípulos de Jesus não eram estritamente assim meticulosos na observância de certas tradições judaicas, não as tradições originais, mas certas tradições feitas pelo desenvolvimento doutrinário, não as tradições dadas por Deus, mas as tradições desenvolvidas pelos rabinos. Então, os fariseus e escribas reclamaram e disseram a Jesus: por que teus discípulos não seguem as tradições dos judeus? E então o próprio Jesus, conhecendo o coração deles, diz: vocês é que não seguem a tradição, porque vocês reclamam de certos rituais de purificação, de lavagem de mãos, mas aquilo que é essencial vocês não cumprem. Então Jesus dá o exemplo do mandamento de honrar pai e mãe. Existia um costume desenvolvido pelos próprios fariseus, escribas, pelos judeus, que era o chamado voto de Corban, onde alguém se consagrasse todos os seus bens ao templo e às coisas de Deus, ele ficaria isento de sustentar os seus próprios pais na sua velhice, posto que isso era uma obrigação estrita dada pelo próprio Deus. Então, muitas vezes, esse tipo de voto era uma espécie de malandragem para que você não gastasse sua fortuna, os bens adquiridos na sua vida, com o cuidado dos pais na sua velhice, de modo que os outros irmãos teriam a obrigação de cuidar dos pais. Mas você que havia feito o voto de Corban, ficaria tranquilo, não precisaria arcar com nenhuma despesa e com nenhum cuidado. Bom, isso na verdade era uma forma de, alegando piedade, desrespeitar o mandamento de Deus e desonrar o pai e a mãe. E o próprio Jesus denuncia e diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Esse povo em vão me adora, porque não ensina a doutrina recebida por Deus, mas ensina os preceitos de homens. E então Jesus volta ao assunto e diz: o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas o que contamina o homem é aquilo que sai da boca, é aquilo que está no coração, porque é do coração que nascem tanto os bons desígnios quanto os maus desígnios. Portanto, assim nos ensina a palavra de Deus: sobre tudo aquilo que deves guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Que o Senhor nos livre de toda situação de hipocrisia, onde nós queremos dar uma desperto para com Deus e querer ludibriar, enganar Deus. Ninguém engana Deus. Ele conhece os corações. Ele conhece as intenções verdadeiras da nossa alma. Portanto, peçamos ao Senhor, dá-me, ó Deus, um coração puro segundo a tua graça e a tua vontade. Dá-me um coração sincero diante de ti e diante dos homens. Dá-me um coração verdadeiro em tudo aquilo que faz, mas sobretudo na observância da lei de Deus. Dá-me um coração livre de todo mal, livre da hipocrisia. Ajuda-me, Senhor, a que o meu louvor a ti seja fruto de um coração sincero e que verdadeiramente ama a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.